próprias plataformas têm como, por inteligência artificial, permitir que o sistema comece a identificar por esses pontos de diferenciação o que é fraudulento e o que não é. Por isso que eu falei, né, uma forma de fazer frente a algo que cresce com a tecnologia é utilizando a própria tecnologia. Olá a todos! E no Conversa de Mercado dessa semana, nós vamos falar de insumos milagrosos e pirataria na indústria farmacêutica. O mercado interno brasileiro é disputado por empresas nacionais e estrangeiras, mas tem um terceiro participante de peso aqui. São os fornecedores de produtos contrabandeados, falsificados, pirateados. O setor farmacêutico, mesmo sendo muito regulado no Brasil, sofre muito com a comercialização desses tipos de produtos. Tem uma grande oferta de itens que prometem soluções milagrosas. Normalmente são produtos oferecidos como medicamentos, sem controle algum de eficácia e disponíveis para o público em geral, principalmente online. E para entender um pouco mais esse dilema, nós convidamos a Cristina Hopkin, que é diretora de inovação do Grupo Centrofora e diretora de biodiversidade da Bifina, para bater um papo aqui com a gente hoje. Cris, prazer ter você aqui de novo no Conversa de Mercado. Sempre um prazer, Nádia, estar com vocês, né? E a iniciativa sempre de trazer esses temas relevantes para o setor farmacêutico, para o debate. Agradeço demais mais uma vez o convite e um prazer poder estar aqui. Prazer é todo nosso. Bom, Cris, eu já começo te perguntando, explica um pouco para a gente, né? O que são considerados insumos milagrosos na indústria farmacêutica e como é que eles chegam, né, até essas empresas, até os consumidores? Aqui a gente tem uma questão de base, que é a oferta de produtos com claims fora do que é o medicamento, né? O medicamento é um produto que ele segue regras para quê? De segurança, de eficácia e qualidade para garantir a segurança dos consumidores e o efeito, a indicação terapêutica almejada por aquele medicamento. Isso é muito bem regulado no Brasil, muito bem estabelecido, e sejam esses medicamentos de origem sintética ou de origem natural, que a gente chama de FAV. Mas quando a gente olha para a origem natural, você tem mais categorias regulatórias que também têm suas regras claras e têm sua função terapêutica clara, que são suplementos alimentares e são os medicamentos da medicina tradicional chinesa, que é uma abordagem terapêutica própria. E aí você vê, com a questão da pandemia, uma explosão do comércio eletrônico, onde você começa a ter diferentes problemas que eu vou chamar de esses produtos milagrosos, né? Onde você vê de tudo sendo vendido como medicina tradicional chinesa, você vê suplementos alimentares, né? O suplemento alimentar é uma categoria que ele se propõe a melhorar a função do corpo, função básica, né? Não curar uma doença. Então, você começa a ver suplemento alimentar prometendo curar câncer, esse tipo de coisa tá lá. Qualquer plataforma de e-commerce, a gente começa a achar isso. E aí tem um terceiro problema que você mencionou, que são produtos que não têm registro no Brasil, qualquer coisa que você imaginar, que você encontra nas lojas americanas, que tem um outro tipo de regulamentação, que são aqueles suplementos, a melatonina, que agora está em discussão aqui no Brasil, qualquer coisa, você tentar comprar, você consegue. Tá? Isso é um outro problema que tá quebrando esse sistema seguro que o país tem, né? O Brasil, a gente fala muito que a indústria farmacêutica, o forte é a logística fechada, que garante a segurança e a qualidade do produto desde a saída da fábrica até a casa do consumidor. E a internet não faz parte disso. Quem vende na internet é um estabelecimento regulamentado para aquilo, uma farmácia, geralmente, né? Então, você vê um descontrole muito grande e que vem com o crescimento do e-commerce. E como é que a gente identifica, né, um medicamento, um produto falso? E fala pra gente, quais são os mais comuns aqui no Brasil? O mais comum que a gente percebe são produtos de origem natural, porque a população, de forma geral, tem a impressão de que por ser natural, é seguro. Então, você começa a ver muitas propagandas de produtos que não têm registro, ou ainda não foram validados clinicamente para uma determinada indicação terapêutica. Eu vou dar um exemplo. O chia amarelo.
para a própria... o chá amarelo é um dos que você mais vê e se propõe a tratar mioma e coisas desse tipo. Você tem produtos misturando várias plantas, prometendo uma melhora no sistema renal e, inclusive, problemas do coração. Então, você vê que são doenças graves que trazem uma solução natural. Na propaganda, geralmente está escrito assim, isento de registro na Anvisa porque é natural. Tipo, não, isso não é verdade. Mas para um leigo pode até, de repente, fazer sentido, né? Então, a gente tem feito esforços nos âmbitos das associações ligadas ao setor farmacêutico por meio de educação, informação, dar para a população ferramentas para diferenciar. E aí, o mote dessa campanha, depois eu mostro um pouquinho mais, é que é natural, mas precisa ser legal. Tá? Então, ele precisa ser legalizado, ele precisa estar dentro de uma das categorias, seja medicina tradicional chinesa, suplemento alimentar ou medicamento fitoterápico. E aí a gente tenta mostrar as diferenças de cada uma das categorias e o que elas promovem. Sensacional, Cris. E vem cá, pensando no mercado brasileiro, né? Qual que é essa relação de insumos milagrosos com pirataria? E tem muita diferença do que acontece aqui para outros países? A gente percebe que é um fenômeno mundial, que não se restringe ao mercado farmacêutico, muito pelo contrário, né? Você ali na pirataria, você tem uma questão grave, mas em roupa de esporte, perfumaria, é um crime amplo, né? A gente tem uma outra frente também ali na Abifina, que olha a questão de agrotóxicos, agrodefensivos, são falsificados, você tem roubo, aí muda a embalagem, tem toda uma cadeia de crime por trás, né, da pirataria, e essa questão de você cometer crimes, que é vender medicamentos com indicações terapêuticas que não são permitidas, registradas, ou você falsificar medicamentos, que é um caso mais grave ainda, né, de realmente cópias de algo que cópia, né? Igual a gente vê em tênis e outras coisas. Você imagina a gravidade que é isso, né? E quando você fala em medicamento e fala em agrodefensivos, está lidando com a saúde humana e pondo vida em risco, assim, diretamente, né? Então, eu digo que esse insumo milagroso, você vender alguma coisa ali que a gente às vezes não sabe nem o que tem lá dentro, e que está prometendo curar um câncer, por exemplo, né? Ele é um das faces da pirataria, que é um crime muito maior, né? E, Cris, já foi constatado aí um aumento, né, no número de identificações de medicamentos falsificados no Brasil só nesse último ano. Você acha que esse crescimento e a pandemia contribuiu, né, para esse crescimento, para isso explodir dessa forma? Contribuiu, porque uma vez que você exponencializa o teu marketplace, né, no mundo virtual, você exponencializa o crime também, né? Você tem ferramentas poderosas e para você monitorar, e a Anvisa faz um trabalho muito bom nesse sentido, mas quando você vê o tamanho do problema, quando ele vira digital, você precisa ter uma resposta digital também, né? E isso vem acontecendo, tem iniciativas bem interessantes em andamento para apoiar a própria Anvisa também na fiscalização. E outro ganho muito grande, né? A Abifina tem uma cadeira no Conselho Nacional de Combate à Pirataria, é a questão de trazer os representantes das plataformas de e-commerce para dentro da discussão, né? Então, o Conselho Nacional de Combate à Pirataria tem todo um trabalho de guias de boas práticas, você percebe um aumento do comprometimento, né? No começo eles eram um pouco isentos, né? Nós estamos aqui vendendo, a responsabilidade está com quem vende. Então, não, né? A gente vê uma mudança. Eu, pelo menos, percebi uma mudança de postura e ferramentas de inteligência artificial dessas próprias plataformas para agilizar a identificação de fraudes. A gente estava falando muito dessa coisa digital e as mídias sociais, né? Qual tem sido o papel delas para isso, enfim, para isso se alastrar? A gente percebe um crescimento grande, né, de questão de blogueiras, de pessoas indicando produto, e aí você de novo bate no desconhecimento do arcabouço legal, né? Eu não digo nem que em grande parte seja má fé, realmente precisar se aprofundar que o que é natural não quer dizer que não faz mal,
né? Ele tem regras, ele precisa ter controle de qualidade, uma série de coisas, né? Não existe uma cura milagrosa para, né? Aquelas promessas que você vai emagrecer em 3 dias e sei lá, né? Cuidado com esses claims, né? E aí você tem a área de suplementos no Brasil, que é uma área interessante, em crescimento, uma busca da população por alternativas mais naturais, só que com isso você também começa a expandir uma área mais cinzenta que ultrapassa a função de um suplemento alimentar, que não é curar ou tratar alguma doença, né? É apenas melhorar uma função do corpo. E para a indústria farmacêutica, quais são então os principais desafios para combater esse tipo de produto, esse tipo de insumo? E o que precisa ser feito, né, para a gente chegar aí, talvez no mundo ideal? É uma ação conjunta da sociedade, né? A gente vê que só a indústria farmacêutica, só a Anvisa, como é um problema que vem desses novos tempos, da forma da gente se relacionar de uma velocidade diferente, é uma ação conjunta, né? E aí, podendo agora, durante o último ano, participar do Conselho Nacional de Combate à Pirataria, a gente vê como as comissões especiais, também talvez por conta da digitalização, a gente ganha uma oportunidade de um trabalho bastante integrado. Então, você está com os representantes das plataformas, né? Você está com a Polícia Federal, você está com os órgãos de controle, todos participando do conselho, todos online, né? Isso facilita os encontros, facilita a troca de informações. Então, o que a gente aprendeu é isso, é um trabalho de múltiplas partes. 2, informação, disseminação, porque o consumidor, quanto mais ele sabe, mais ele participa do processo e não adquire esse tipo de produto, né? E outra, não é um trabalho que você faz e termina, né? O crime nunca para, então esse tipo de ação nunca para também, ela é contínua, né? Foram assim um pouco as conclusões que a gente tirou. Mas pelo menos o movimento existe, a gente percebe o aumento da conscientização e aí foi elaborada uma cartilha aí que a gente tá percebendo uma adesão grande a ela e ela está funcionando como uma das ferramentas para lidar com o problema, né? Eu acho que acabar não acaba nunca, mas alguma coisa precisa ser feita, né, Cris? Tem que, é isso. Então não pode, é contínuo. Então... E Cris, minha última pergunta, fala um pouquinho se tem algumas inovações ou tecnologias que já estão sendo usadas para combater, né, a disseminação desses insumos e a pirataria. Tem isso que foi outra coisa que a gente conseguiu aprender ali no webinar, já tem experiências de outras áreas, né? E é possível sim fazer essas próprias plataformas têm como, por inteligência artificial, permitir que o sistema comece a identificar por esses pontos de diferenciação o que é fraudulento e o que não é. Por isso que eu falei, né? Uma forma de fazer frente a algo que cresce com a tecnologia é utilizando a própria tecnologia. Então, acho que uns 3 meses atrás, tem um link lá no site da Bifina também, teve um webinar que a gente teve a participação ali de membros do Conselho Nacional de Combate à Pirataria, da polícia, pessoas de tecnologia de informação, dividindo esses avanços tecnológicos. Então, é por aí mesmo que você colocou, Nádia. Então, sim, tem e está se investindo e está se aplicando isso, né? Então, hoje eu fico menos angustiada do que eu estava quando começou a pandemia e a gente começou a ver essa explosão de produtos online. Eu acho que isso foi percebido e começou a se colocar em prática iniciativas para coibir esse tipo de crime. Perfeito. E como você mesmo comentou, né, Cristina, é uma ação em conjunto, né? Anvisa, entidades, população, eu acho que e a própria indústria, né? Acho que conscientizando da sua parte, a gente consegue fazer frente a isso sim. Exato. Cris, eu queria agradecer a tua presença aqui no Conversa de Mercado. Eu queria deixar a palavra aberta, últimas considerações que você queira fazer para a gente. Ah, legal, Nádia. Então, se você me permitir, eu vou dividir a minha tela aqui rapidinho. E aí deixarem um link, porque como eu falei, esse trabalho de divulgação da informação, ele faz diferença, né?
A gente recentemente ouviu da própria Polícia Federal, teve um evento semana passada promovido pela Bifina, Conselho Nacional de Combate à Pirataria, que está ajudando bastante eles também a fazer esse controle, né? Essa é, então, a cartilha para o consumo seguro de produtos naturais, né? A base dela é natural, mas precisa ser legal, que foi o slogan que eu comentei, né? A gente teve a honra de ter a secretária nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a doutora Juliana Oliveira Domingues, né? Como uma das autoras aqui da introdução, a Camila Parente Dias também, né, coordenadora aqui desse Conselho do Ministério da Justiça, e aqui cada produto uma regra, né, eu falei, então, você tem medicamento, você tem o produto da medicina tradicional chinesa, você tem o medicamento da farmácia de manipulação, suplemento alimentar, você tem a logística que eu comentei, aqui ela está bem explicadinha, a contribuição do Renato Porto, e a gente começou a colocar essas coisas que eu falei que chamam a atenção, né? Produto natural sem contraindicação, cura doenças e mal-estar, não precisa de registro. Esse tipo de claim chama atenção, ó. Kit natural, emagreça em poucos dias sem medo. Ou tipo, plantas brasileiras sendo vendidas como na medicina tradicional chinesa. Você começa aqui a ter sinais claros para identificar. Tem uma tabelinha sim ou não também para ajudar a ver se algo está dentro ou fora do arcabouço legal de cada categoria. E aqui, então, né, as associações todas, né, que apoiaram esse trabalho, a Bifisa, a Biquif, a Abrafarma, Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, a Farmag, a LANAC, Farma Brasil, Sindici, Sindifarma, Sindusfarma, o Sinfar e a Sobrafito, que é a Associação dos Médicos que trabalham com a medicina fitoterápica. Então, é um instrumento que a gente percebe que está ajudando nesse cenário todo. Cris, obrigada. A gente vai deixar, então, aqui nas divulgações o link também, né, para as pessoas poderem acessar a cartilha por completo. Muito obrigada pela tua presença aqui, espero poder receber você mais vezes aqui no Conversa de Mercado. Eu é que agradeço e também agradeço pela divulgação da cartilha aí, que é bastante importante aí para a gente equilibrar esse cenário. Sempre um prazer estar aqui com você. Obrigada mais uma vez pelo convite. Beleza, Cris, vamos juntos. Vamos ir. Um grande beijo para você. Beijo. E todos vocês que estão nos acompanhando, muito obrigada e até o próximo vídeo. Até lá.